Quero levar para você a importância do Evangelho. Quero, nesse momento, convidar a sua atenção para você entender o que é o Evangelho e qual é a importância do Evangelho e a necessidade da humanidade de ouvir e crer no Evangelho. Deixa eu mostrar para você, citando alguns textos aqui, a importância do Evangelho. A palavra de Deus, o próprio Jesus vai dizer, lá em Marcos 16:15, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Observe que a salvação ela está condicionada a um crer. E esse crer dentro de uma informação. E essa informação é do Evangelho. Deu para entender aí? Quem crer será salvo. Aí Jesus vai dizer, quem não crer será condenado. Observe a importância do Evangelho de você ouvir, depois de ouvir você crer. Vamos para outro texto mostrar a importância do Evangelho. O apóstolo Paulo vai dizer assim, escrevendo sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, seja judeu, grego, qualquer pessoa. Não importa, seja judeu, grego, evangélico, católico, rico, pobre. Isso está mostrando que o único meio de salvação para qualquer pessoa, qualquer ser humano, independente da cor, da raça, da religião, da cultura, da classe social, econômica, não importa. O meio de salvação é um só, que é o Evangelho, o poder de Deus para salvar o ser humano. Olha a importância do Evangelho. Olha como é importante o Evangelho. Vamos ler outro texto, aonde o próprio Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, Atos é depois. Vou primeiro citar Coríntios. O próprio Paulo, lá, primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2. Paulo vai dizer aos irmãos assim. Olha, irmãos, escrevendo aos Coríntios, aos cristãos, crentes em Jesus. Paulo não está se dirigindo a nenhuma igreja, instituição. Paulo está se dirigindo à igreja, pessoas. Os cristãos, os irmãos na igreja de Corinto. Paulo vai dizer, olha, irmãos, o Evangelho que eu vos tenho anunciado, informado, notificado, no qual vocês creram, no qual vocês permanecem, pelo qual vocês serão salvos, se permanecer, tal como eu tenho ensinado, informado, orientado a vocês. Pois, se não for assim, vocês creram em vão. Vocês têm que ouvir a mensagem do Evangelho e ser prudente a estar nela. Senão não é salvo. Não é dizer eu creio e estou salvo. É se manter nela. O crer que Deus quer é esse. O homem perseverar em estar nessa direção do Evangelho, em estar firmado no alvo que a informação do Evangelho mostra e estar cada dia mais buscando andar no entendimento do Evangelho. Senão se perde do caminho da salvação. Ninguém pode estar estar salvo, ninguém pode estar na salvação se não tiver no Evangelho. Tem muita gente aí dizendo que crê em Jesus é salvo, mas não está no Evangelho. Está sendo formado em outra doutrina, em ventos de doutrina, em movimentos de fé, de religião, em princípios de homem dentro de religião. Não estão no Evangelho. Salvação não é para quem está ali, aqui ou acolá, cumprindo isso, aquilo e aquilo outro. Salvação é para quem crer no Evangelho e se mantém. O Evangelho não é uma religião, nem tampouco uma igreja evangélica, para você viver submisso ao sistema, cumprindo e sendo devoto e praticante de toda regra para ser salvo. Salvação é uma informação que o indivíduo ouve e ele, para ser salvo, tem que crer nessa informação. O crer é ele se dirigir por essa informação e se manter firme
e confiante nessas informações que o Evangelho mostra, para que ele seja salvo. Está entendendo isso? Então, olha a importância do Evangelho. Eu estou trazendo aqui um breve esclarecimento para você entender quão grande importância você tem que ter no Evangelho. Prudente. Você tem que priorizar sua vida, seu viver. Não é dentro de obrigação de regra de igreja, de norma de igreja, de sacrifício e formalidade de igrejas. Você tem que ser prudente, tem que priorizar a sua vida, tem que estar atento a cuidar de você na doutrina de Cristo, no Evangelho, gente. O Evangelho não é uma religião evangélica. O Evangelho não é vida de devoção e práticas de igreja evangélica. O Evangelho é uma informação, é a luz de Deus, é o poder de Deus que o homem pode se dirigir para a salvação, onde ele vai ter o conhecimento. E olha qual é a estratégia do diabo. Tem muita gente preocupada em estar prudente, em priorizar sua vida de igreja, para que o diabo não desvie ele da igreja. Não é isso que a gente vê hoje? Eita, é os desviados, é os desigrejados, não tem Deus. Não é a igreja que faz você ter Deus. Não é estar dentro de uma igreja que leva você a ser salvo. O diabo não está preocupado em tirar ninguém de igreja. Ao contrário, ele que criou essa mentira de igreja, para o povo estar lá dentro preso, perdido de Deus. Porque essa mentira de igreja, como lugar exclusivo para ter Deus e estar em Deus e ser salvo, quem criou foi o diabo. Jesus não pregou isso, Deus não mostra isso. Então olha qual é a estratégia do diabo para desviar você de Deus, você que já está em Deus. Se não for prudente, vai se apostatar dele, vai se afastar dele. E olha qual é a estratégia do diabo para impedir o povo de chegar a Deus pelo único e verdadeiro caminho. O apóstolo Paulo, escrevendo sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, Paulo vai dizer: o Deus deste século. Paulo está se referindo ao diabo, à investida dele, o trabalho dele na humanidade, cegou o entendimento, porque vida com Deus tem que ser com entendimento. Vida com Deus não é por igreja, religião, por nenhuma obra religiosa. Vida com Deus, o homem só chega a Deus se ele tiver o entendimento iluminado pelo Evangelho. E Paulo vai dizer: porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que eles não conheçam, não contemplem, não tenham esclarecimento da verdade do Evangelho, por onde eles podem ser salvos. E como o diabo sabe que se o homem conhecer a verdade do Evangelho e se conduzir por ela, ele sai do domínio de Satanás, ele sai das trevas, ele sai do caminho da perdição. Não é se conduzir dentro de uma igreja, estando dentro de uma igreja. É estando com o entendimento no Evangelho e se conduzir pelo Evangelho. É aí que o diabo trabalha para tirar você desse conhecimento. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça, esclareça, tenha o conhecimento de quê? Da verdade do Evangelho de Cristo. É isso que o diabo trabalha para impedir você, para que você não chegue, não esteja. Não é dentro de igreja. Ao contrário, dentro de muitas igrejas já não existe evangelho. É um evangelho anátema. O povo está sendo formado em doutrina de demônios. O povo está vivendo movimentos vãs. O povo está sendo negócio de homem. O povo está vivendo preceitos de homens. O povo está colocando a fé em Deus centralizada numa igreja, numa vida de devoção religiosa, no sistema religioso. O povo está sendo formado, não discípulo de Cristo. Não estão recebendo o conhecimento e o entendimento do Evangelho. E com isso estão apartados de Deus, pela ignorância do seu entendimento entenebrecido e pela dureza do coração por não ouvir a palavra. É o que Paulo vai dizer escrevendo aos Efésios 4,17. Então olha a importância do Evangelho, irmão. E eu quero dizer para você, isso que eu estou fazendo aqui não é uma coisa qualquer. Eu estou num combate espiritual. Pregar o Evangelho é pregar as boas novas do reino de Deus, que vai levar você a um confronto com o reino das trevas. Pregar o Evangelho é o confronto do reino da luz com o reino das trevas.
Está pensando que pregar o evangelho é isso que o povo está vivendo dentro das igrejas, ouvindo, é? Onde tem aplauso, tem aceitação, tem agenda, tem convite para pregar, para fazer show, isso, aquilo, outro. Isso não é o evangelho de Cristo. O diabo não está preocupado com esses eventos religiosos, com essas cruzadas, com esses evangelismos. O diabo não está preocupado com essa multidão dentro de igreja, sendo formada em doutrina de homem, em usos e costumes, em doutrina, recebendo sermão moral, sermão de justiça, de santidade, de religião, para que seja salvo, tem que estar ali, fazer isso, cumprir isso. O diabo não está preocupado com isso. Ele está levantando muitos homens para continuar pregando isso. O diabo não está preocupado com um pregador que prega que tem que ser salvo guardando o sábado. Tem que ser salvo numa igreja, sendo batizado. Tem que dar o dízimo. O diabo não está preocupado com esses pregadores. Essa mensagem não é a mensagem do reino de Deus. Essa mensagem não é a mensagem que liberta o entendimento corrompido de ninguém. Essa mensagem não tem efeito na vida de ninguém para com Deus. O efeito que leva o homem a ter o esclarecimento e ser salvo pelo poder de Deus é pela mensagem do Evangelho. Infelizmente, irmão. Infelizmente. O que o povo está recebendo, sendo formado e instruído dentro dessas muitas igrejas, nos canais de televisão, por muitos homens aqui na internet, não é o Evangelho. Logo não vão ter nenhuma vida com Deus. O diabo está levantando muitos para continuar esse movimento, porque esse é o movimento anátema que leva o povo a se perder de Deus. Porque o Evangelho é uma mensagem que confronta o homem que está no reino das trevas. O Evangelho é uma mensagem que aborrece o mundo, seja ele qual for o sistema religioso, cultural, intelectual, de moral, de princípios. O Evangelho vai aborrecer tudo neste mundo. O Evangelho é o poder de Deus que vai no entendimento do homem para transformá-lo, libertá-lo da mentira, do engano de Satanás que prende o ser humano numa direção, no conceito, numa visão, no entendimento maldito. O Evangelho é isso, é uma informação. E pregar o Evangelho é entrar num combate espiritual. Vou te provar isso. O próprio Jesus vai dizer isso a Paulo. Paulo, eu te levantei para pregar aos gentios, para que com o Evangelho tu venha levar esse povo a sair das trevas e vir para a luz, a sair do poder de Satanás, ser liberto e vir para Deus. É Jesus que vai dizer isso a Paulo. Confira aí lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 17 e o 18. Paulo vai dizer: eu te enviei aos gentios, Paulo. Eu te envio a esse povo, para que das trevas converta ele à luz, do poder de Satanás, eles venham para o poder de Deus, a fim de ser santificados pela fé em mim. Jesus vai dizer isso a Paulo. E como era que Paulo ia fazer isso? Pregando o Evangelho, levando o Evangelho, que é o combate direto contra o reino das trevas. O povo está pensando que combater contra as trevas é estar dentro de igreja, em culto de campanha, de vitória, de prosperidade, marcha, voto. O povo está pensando que o combate com as trevas é através de culto de submonte, consagração, vigília. Não, meu irmão, não. O combate espiritual, que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é espiritual contra o reino, o império das trevas, o governo das trevas, que opera na humanidade com a mentira, com o engano, tirando o povo do conhecimento da verdade e levando o povo a continuar na escuridão, sem o esclarecimento de Deus. E Deus levantou cada um de nós, membros que formam a igreja dele, em Cristo, para pregar o Evangelho. Para ser luz nesse mundo, como? Com a verdade do Evangelho, iluminando os que estão nas trevas. As trevas falam do entendimento obscurecido, o entendimento do povo sem o conhecimento de Deus, dentro das igrejas evangélicas, católicas, espírita, budista, xiita, mormon, testemunho de Jeová, qual que seja a religião, os conceitos, valores que o povo vive em relação a Deus, que estão nas trevas, porque só pelo Evangelho o homem tem o esclarecimento da verdade por onde ele é liberto. O próprio Jesus disse isso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é essa verdade, irmão? Jesus. Como é que o povo conhece a Jesus, irmão?
pela pregação do Evangelho, que mostra Jesus, que conduz o homem a Jesus. É uma informação que revela Jesus e mostra todo o feito de Deus em Jesus para nos garantir a vida com Ele, através da pregação do Evangelho. Mas como vão ouvir se não há quem pregue? Como vão pregar se não forem enviados? É por isso que Deus tem enviado muitos para pregar o Evangelho, para levar no povo conhecimento, a informação, que é uma informação o Evangelho. E muitos estão por aí convidando muitos a viver dentro de igreja evangélica. Tem nada a ver o Evangelho de Cristo com igrejas evangélicas e vida religiosa, seja qual for a religião, a instituição católica, evangélica, budista, espírita, mormon, de Jeová. Esse não é o caminho para a vida com Deus, para o homem encontrar a graça, o perdão, a libertação, salvação, a graça, a misericórdia de Deus, para ser livre do juízo, recebendo a justificação. O caminho não é nenhuma vida de devoção religiosa, seja qual for a instituição. O caminho é Jesus, a verdade é Jesus, a porta é Jesus. E ninguém pode encontrar a graça de Deus chegando a Deus se não for por Jesus, aonde é o lugar que devemos estar, é o alicerce, é o fundamento. Jesus é o alvo da fé, é Jesus. É a rocha onde edificamos nossa vida com Deus. É Jesus. É o pão da vida, o alimento da vida. Para a gente manter nossa vida viva em comunhão com Deus é Jesus. Jesus é a água que mata a sede da alma e nos deixa saciado com a paz, a alegria e a esperança. É Jesus. Jesus, Ele é a única esperança, o único meio de salvação para que todos creia e se converta para ser salvo. E isso você só vai receber, conhecer e entender pelo Evangelho. O Evangelho ensina isso. O Evangelho de Cristo. Cuidado, irmãos. Existe um outro Evangelho sendo pregado aí, tá? Isso não é de agora não, isso já vem lá de trás. Os apóstolos trabalharam os irmãos para se proteger desse engano, para se proteger dos falsos mestres e profetas. Os apóstolos tinham maior cuidado com os irmãos, sempre advertindo os irmãos a prudência, a cuidar da vida deles na doutrina. E se alguém viesse até eles, dizendo que era de Deus, mensageiro, profeta, pastor, ungido, trazendo algum ensinamento que não fosse o que estivesse no Evangelho, Paulo vai dizer: não recebam. Não importa se é pastor, presidente, papa, padre, pode vir um anjo do céu. Se não traz o Evangelho para vocês, não receba. Por quê? É anátema. E se vocês receber, vão estar em condenação. Porque esse é o trabalho do diabo. Tirar quem está na fé. Como ele faz isso? Pelo engano e pela mentira. Doutrina de demônios, evangelho anátema, vento de doutrina, preceitos de homem, não de Deus, aonde o povo vai seguir, pensando que é o caminho para Deus e se perde dos princípios da direção para Deus, que é em Cristo, pelo Evangelho, na doutrina de Cristo. Os apóstolos estavam sempre preocupados em advertir os irmãos. Até cuidado para se manter nesse Evangelho e não se desviar dele. Não importa quem esteja pregando o que for de Deus aí. Se não for o Evangelho, não receba. Paulo vai dizer isso aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. E o apóstolo João, na sua segunda carta, versículo 9, 10 e 11, porque não tem capítulo. João vai advertir os irmãos dizendo: irmãos, cuidado. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não é doutrina de Calvino, não é doutrina de Armínio, não é doutrina da Assembleia, da Batista, da Presbiteriana, não é doutrina de nenhuma igreja. Todo aquele que prevaricar é não se manter firme naquilo que foi dado por Jesus. Prevaricar é não estar com compromisso com a doutrina de Cristo. É criar adicionais, subtrair e criar outras coisas e não se manter na doutrina. E João vai advertir os irmãos sobre isso. Por quê? Porque naquele tempo estava acontecendo isso, irmão. Como hoje banalizou os falsos profetas, os homens que dizem que é de Deus. Hoje está de uma forma muito maior do que a que estava antes, no tempo dos apóstolos, há quase 2000 anos atrás. Hoje está muito pior. Mas naquele tempo já tinha
Essa é a investida do diabo, levantando homens com revelação, com visão, criando doutrina, criando lugar, criando meio, que diz o povo que é ali o lugar de salvação, criando movimentos cerimoniais, onde o povo entende que só é salvo se cumprir aquele cerimonial, se viver aquele sacrifício, se tiver naquela devoção, onde o povo entende que para buscar a Deus tem que estar nesse lugar, naquele outro. Está entendendo? Isso tudo é estratégia do diabo, irmão. Isso tudo é trabalhado pelo diabo, irmão. Foi lá atrás e é agora também. A investida do diabo é essa. E aí que o apóstolo João, na sua segunda carta, nos versos 9 ao 11, porque não tem capítulo, ele vai dizer aos irmãos, advertindo, olha que importância. Se alguém vem ter convosco, aliás, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. E se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não recebais, nem tampouco cumprimenteis como da fé, porque ele não é da fé. Ele não tem Deus. Ele não está vindo a você com a direção de Deus. Cuidado, irmão. Tem muita gente aí dizendo que é de Deus, homem de Deus, profeta, mensageiro, apóstolo, bispo, pastor, ungido. Cuidado, irmão. Não te encanta porque ele está dizendo que é de Deus, não. Seja prudente mais a ouvir. E ouvir a mensagem, se ele está trazendo, se é do Evangelho. Se não for, não receba. Então, quero que você entenda isso, a importância do Evangelho. E o nosso dever de ser prudente, perseverar, priorizar a nossa vida no conhecimento, no entendimento do Evangelho. É se manter naquilo que o Evangelho informa. Não é naquilo que o povo está vivendo dentro das suas igrejas. Então entenda, o Evangelho é uma informação por onde o homem vai ter o conhecimento da verdade de Deus. Aonde ele vai ter o conhecimento do meio, do caminho de esperança, para ele ter a comunhão, o perdão, a aprovação e a vida com Deus, a promessa da eternidade com Deus. É através do Evangelho, irmão. Jesus não convidou ninguém a viver uma vida de devoção a Deus, de submissão a Deus, de obediência a Deus, de reverência a Deus, dentro de nenhuma religião, igreja, instituição. Jesus nunca ensinou ninguém a buscar a Deus, adorar a Deus, servir a Deus, estar em Deus, dentro de nenhuma instituição, religião ou nenhum lugar, ambiente desses que hoje o povo é ensinado. Quem coloca essa mentira como verdade são os falsos profetas levantados por Satanás. Jesus sempre convidou o homem a ter o conhecimento e andar nesse conhecimento, esse conhecimento dele. Pedro Henrique, 1002. Pode deixar. Tá, ok, obrigado. Esse conhecimento dele que é a verdade que liberta. Jesus nunca dirigiu ninguém para viver uma vida com Deus como hoje o povo é dirigido pelos muitos líderes religiosos dentro de ambiente centralizado. Jesus nunca centralizou nenhum ambiente como se fosse exclusivo, o lugar aonde o povo tinha que buscar a Deus ali, exclusivo, restrito naquele ambiente. Hoje o povo vive dentro dos ambientes onde é ensinado para o povo que ali é um lugar exclusivo, restrito, para você estar em Deus, servir a Deus, buscar a Deus, dentro da regra, da norma e da hierarquia dos homens. Jesus nunca ensinou isso. Portaria, castelo de avião. Entendeu? Jesus nunca ensinou isso. Jesus estava sempre orientando o povo a estar com atenção e entendimento em guardar a palavra dele e andar por ela, estando nele, e a palavra dele em nós, porque a vida com Deus não é questão de ambiente, de igreja, de ritual, de sacrifício, de devoção, de cumprir as metas, a formalidade, viver cerimonial, culto disso, culto daquilo. Vida com Deus é questão de entendimento, porque Deus não habita ali, nem aqui, nem acolá. Vida com Deus não é ali, nem aqui, nem acolá. Vida com Deus é no nosso entendimento, no nosso viver, porque Deus é adorado em nós, no nosso viver, na nossa vida. Nós somos o templo, a casa, a morada de Deus. Não é ali, aqui, nem acolá. A nossa vida com Deus tem que ser diária, constante, no entendimento dele, andando por ele, guardando e praticando a palavra dele.
vivendo os valores, os preceitos da palavra dele, e não se corromper, não se dirigir para nenhum outro caminho que alguém venha dizer que é de Deus, estando firme e firmado, constante e abundante na obra do Senhor, em Cristo Jesus. O que o Evangelho mostra, a nossa fé aprovada por Deus é nesse conceito, é nesse caminho, é nesse lugar. O alvo é Jesus, o lugar, a rocha, o alicerce é a palavra dele. Aonde devemos estar? Deus habita em nós, o templo de Deus somos nós, a casa de Deus somos nós, a vida de adoração a Deus não é ali, aqui, acolá, é na nossa vida, no nosso viver, toda hora, todo dia, todo momento. Essa é a verdade que o Evangelho mostra. Porém, fica mais um momento de esclarecimento desse que vos fala, seu amigo e irmão. O meu compromisso no reino de Deus é pregar a verdade que liberta e nada além da verdade. Evangelista Wellington Ramos, a serviço do reino de Deus, pregando o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, o Evangelho de Cristo Jesus.